a nossa aula ela segue gravada, tá bom? E depois eu vou disponibilizar para vocês o vídeo como que era feito anteriormente, tá bom? Anteriormente eu postava o vídeo lá para vocês que mostrava a nossa aula, tá bom? Então, beleza, eu vou compartilhar minha tela com vocês também, tela inteira, para vocês visualizar. Isso, tá bom? Então, possivelmente aí vocês já estão visualizando a minha tela. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre magnetismo. Basicamente, nós vamos estar falando sobre campo magnético, tá bom? Esse conteúdo inicial, ele é um conteúdo mais teórico. Teórico no sentido de que não tem conta para estar se fazendo. Nós precisamos observar as informações relacionadas com relação ao campo magnético. Até então, nós estávamos estudando o conteúdo de eletricidade, que lá nós estudávamos campo elétrico, força elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica, todas aquelas propriedades, resistência, resistores, né? Mas o magnetismo, ele pode ser estudado a princípio só ele, mas se nós formos analisar a fundo, o magnetismo ele é uma propriedade que ela é atrelada à propriedade de eletricidade também. Por que isso acontece? Alguns experimentos mostraram que propriedades elétricas geram fenômenos magnéticos. E fenômenos magnéticos geram propriedades elétricas. Como assim, professor? Aqui nessa figura, vocês estão acompanhando direitinho aí o meu slide? Estão, né? Então tá. Nessa figura aqui do lado esquerdo, nós temos o desenho de um fio enrolado, que ele é chamado de solenoide, e ele é ligado numa bateria. Quando ele é ligado numa bateria, dentro desse solenoide vai gerar um campo magnético. Se você colocasse aqui, por exemplo, um prego, esse prego ficaria magnetizado e ele atraía objetos feitos com ferro. Uma vez que isso acontece, porque só foi gerado esse campo magnético quando nós ligamos a uma bateria. Então, propriedades elétricas, correntes elétricas geraram campo magnético, certinho? Outro experimento também que nós poderíamos fazer é você pega um ímã e esse ímã você pega ele e fica colocando e tirando dentro de um fio enrolado. Quando você pega esse fio de uma volta, duas voltas, três voltas, não importa, o que vai acontecer é que se você der duas, três, quatro voltas, é aumentar essa corrente elétrica que é produzida, certinho? O que você vai perceber é que se você ligar esse dispositivo que você montou, que é um fio enrolado, que nós vamos chamar ali de espira, certinho? Esse fio enrolado, dentro dele vai passar o campo magnético e variando o campo magnético lá dentro desse fio enrolado, vai gerar uma corrente elétrica que pode ser medida pelo amperímetro aqui que nós colocamos. Por exemplo, mover o ponteiro. Ou, por exemplo, um voltímetro. Ele mediu uma tensão. Tá bom? O amperímetro ele mede corrente elétrica e o voltímetro mede tensão. Nós temos aqueles aparelhos lá, que é até utilizado em experimentos, eles são chamados de multímetro, porque eles têm multifunções. Eles funcionam como amperímetro, como voltímetro e como ohmímetro, por exemplo, que mede resistência também. Tá bom? Além de alguns deles ter outras funções também. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não tem como
né, nós estudarmos todas as propriedades magnéticas separadas de propriedades elétricas. Há uma junção entre elas, como que seus dois dedos se entrelaçam um ao outro, do mesmo jeito é a eletricidade e o magnetismo. Uma propriedade é complementada à outra, uma propriedade auxilia a outra propriedade. Então, faz mais sentido nós falarmos de eletromagnetismo, certo? Então, a princípio, nós vamos estudar campo magnético de algumas configurações elétricas que nós vamos estar analisando como que eles se comportam no nosso próximo material, certo? E aí depois nós vamos falar, por exemplo, da indução eletromagnética, indução de Faraday, né, que usa as características de eletricidade e de magnetismo. O magnetismo, ele tem algumas aplicações muito importantes para nós. Por exemplo, por si só, um ímã, ele tem algumas aplicações que nós utilizamos. Por exemplo, numa porta de geladeira, nós colocamos o ímã para prender a porta na geladeira em si, né, para não ficar aberto. Também, por exemplo, nós usamos ímã em HD, né, HD de computador. Se você abrir, lá existe 2 ímãs de neodímio, certinho? Então lá tem aqueles ímãs que tem um campo magnético mais intenso, que são utilizados por si só ímã. Existem outras aplicações também que nós utilizamos em ímã, né? Controle de chaveamento. Agora, existem muito mais opções quando nós utilizamos a eletricidade junto com o magnetismo. Por exemplo, aqui um sensor que utiliza efeito campo magnético, efeito Hall. Aqui nós temos, por exemplo, né, instrumentos elétricos, né, guitarra elétrica, violão elétrico, bateria. Os nossos componentes elétricos, eletrônicos, todos eles utilizam-se de propriedades elétricas e propriedades magnéticas. Aqui nessa outra figura nós temos um eletroímã. O eletroímã é o que? Ele é um ímã, como se fosse esse aqui do fio. E esse material que tem aqui dentro é um material núcleo de ferro que ele fica magnetizado. Quando está passando corrente elétrica, ele aciona, ou seja, ele atrai objetos de ferro, né? E quando desliga, ele perde essas características. Os motores também que nós utilizamos, existem motores de corrente contínua, que nós utilizamos ímãs fixos nas suas carcaças. Onde que nós utilizamos esses motores? Por exemplo, aqueles motores de brinquedos, né? Eles que usam pilha ou bateria, então geralmente eles têm já um ímã fixo na sua carcaça, que esse ímã ele é utilizado através aqui do eixo motor, que gera corrente elétrica, que faz a repulsão magnética, que faz o giro, o torque. Então, aqui são algumas das aplicações, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, nosso cotidiano, que utiliza-se tanto de propriedades elétricas ou magnéticas. Por exemplo, nessa outra figura aqui nós temos uma simbologia representativa de um transformador. O que é um transformador? Por exemplo, no nosso carregador de celular, tem lá um transformador. Esse transformador, o que ele faz? Além de mudar a nossa energia elétrica de 110, por exemplo, ou de 210, ou 220, ou 110, né, para 9 volts, ou 8, ou 7, de acordo com o que o seu celular usa, ele também faz a mudança de corrente alternada em corrente contínua. Poderia fazer isso. Tá bom? Então, aqui nós temos uma simbologia de um monte de fio enrolado de um lado A, passando para um lado B, no qual ele vai modificar essas características de tensão aqui de entrada e tensão de saída, de acordo com a quantidade de voltas, de acordo com a espessura do fio também. Tá bom? Outras aplicações do eletromagnetismo, nós temos, por exemplo, o forno micro-ondas, que existe dentro dele um dispositivo chamado magnetron. Esse magnetron ele gera ondas eletromagnéticas no comprimento de micro-ondas, certinho? E isso faz com que a água que tem uma carga elétrica, ela se energiza, certinho? Aumenta a temperatura da água. Como os nossos alimentos, né, eles são ricos em água, então aquece por si só o próprio alimento. Outra figura aqui embaixo, uma usina geradora de energia elétrica, ela tem lá dentro dela um gerador. Por exemplo, numa hidrelétrica que nós usamos, nós temos a força gravitacional da água
que move um eixo de uma turbina. Esse eixo ele é acoplado no gerador, certo? Então essa energia, a partir de transformações eletromagnéticas, chega até nós, essa variação de carga elétrica, que é a energia que nós utilizamos. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que existem várias aplicações, né, nesse mundo moderno que nós vivemos, que utilizam-se de aplicações nesse sentido, né? Por exemplo, também temos celulares, né, aparelhos, né, de medição de velocidade de radar. Então existem muitos aparelhos que utilizam-se, né, de eletromagnetismo, né, ondas eletromagnéticas, né, se você for pensar assim também. Existem muitas aplicações dessas ondas eletromagnéticas no nosso cotidiano através dos nossos aparelhos elétricos e eletrônicos. Bom, então, estudar eletromagnetismo, nós precisamos de estudar propriedades elétricas separadamente de propriedades magnéticas. E é o que nós já fizemos anteriormente. Por exemplo, no primeiro e segundo bimestre, nós estudamos algumas propriedades elétricas. No terceiro bimestre, aqui nós vamos dar uma ênfase no início de magnetismo. E aí depois nós vamos falar de propriedades eletromagnéticas. Certinho? E no quarto bimestre nós vamos estudar física moderna, que também é uma parte do nosso conteúdo. Bom, o magnetismo ele começou a ser estudado devido a uma particularidade que existia algumas pedras, como aqui da figura, que elas atraíam objetos de ferro. Essas pedras, né, que atraíam objetos de ferro ou se interagiam entre si, elas grudavam uma na outra, como aqui na figura, ou repeliam, dependendo como que você colocava próximo. Elas são chamadas de magnetita, que é o que nós chamamos popularmente de ímã. Só que essas pedras elas não perdem a sua característica magnética. Então por isso que elas são chamadas de ímãs permanentes. Quando você estuda a composição química desses materiais, eles são óxidos de ferro, cuja sua fórmula molecular é Fe3O4. Então a magnetita, quando ela forma esse composto, ela gera entre si a característica chamada de magnetismo. Por que nós chamamos de magnetismo? Bom, existia uma região chamada de magnésia. Essas pedras naturalmente eram muito encontradas nessas regiões lá da magnésia. Então, em homenagem a essa região, dá-se o nome de magnetismo, tá bom? Do mesmo jeito que nós damos o nome, por exemplo, de eletricidade, só que a eletricidade foi em homenagem à partícula chamada de elétron, que é a partícula que move e que leva consigo uma energia cinética para utilização, né, que nós usamos na eletricidade. Então, de maneira paralela ao nome, ele surgiu o nome, né, magnetismo em relação à região. Se você for tentar entender microscopicamente, nós vamos ter que partir para a escala atômica e molecular e buscar explicação na mecânica quântica, ou seja, mecânica de distância muito pequena, aproximadamente uma distância entre dois dedos fechados, ou seja, professor, mas não tem nenhuma distância, mas tem. Macroscopicamente nós não enxergamos, mas microscopicamente, se nós formos entender um pouco de átomos e moléculas, nós vamos observar o seguinte, que nessas partículas, que são, né, os elétrons, existe uma característica que nós chamamos de spin. O spin é o giro do elétron em relação a um eixo. Quando esse elétron está girando, ele gera nele uma característica magnética. Então existe uma magnetização. Então essa característica ela é somada num todo e com isso ela dá característica no que nós chamamos de campo magnético, relações magnéticas de uma magnetita, ou seja, de um ímã, certinho? Nós podemos ter ímã natural, como a magnetita, e podemos ter um ímã artificial também. Vou voltar aqui na nossa primeira figura, aqui, essa figura do lado esquerdo. Então se eu colocasse, por exemplo, um prego aqui
ou um material núcleo de ferro para chegar nessa situação aqui de um eletroímã, eu poderia ter campo magnético gerado por corrente elétrica sem necessariamente ter um ímã. Então nós temos os ímãs que são permanentes e os ímãs que são temporários. Por exemplo, um eletroímã, ele é um ímã temporário. Ou por exemplo, também se você pega, acho que eu coloquei uma figura bem aqui, não coloquei aqui não, uma chave de fenda, não sei se vocês já viram, né, o pessoal que utiliza chaves, geralmente ou ele coloca a chave de fenda em cima de um ímã para ela se magnetizar, ou essa chave de fenda ela tem um pequeno pedaço de ímã na sua constituição, no qual essa chave ela vai atrair pequenos parafusos, né? Se os parafusos eles são ferromagnéticos, eles vão ser atraídos pelo ímã, tá bom? Existem materiais que são atraídos por ímã e materiais que não são atraídos por ímã. Por exemplo, um eletroímã, ele só consegue levantar materiais que são chamados de ferromagnéticos. Por que materiais ferromagnéticos? Porque todo ferro ele é atraído por um ímã. Alguns metais eles não são atraídos, por exemplo, o alumínio. O alumínio é um material que ele não é atraído por um ímã. Mas existem outros materiais que são constituídos, por exemplo, o inox, né? Ou então uma outra liga que usa ferro. Esses materiais podem ser atraídos por ímã. Então, por isso que todos esses materiais que são atraídos, eles são chamados de materiais ferromagnéticos, tá bom? Um ímã, ele pode ter vários formatos diferentes. Cada ímã, ele tem um campo magnético diferente de acordo com a sua configuração, certinho? É muito comum nós utilizarmos, né, academicamente ou didaticamente, um ímã em forma de barra, porque esse ímã ele vai nos dar uma ideia do nosso campo magnético terrestre, que é muito parecido com um ímã em forma de barra. Existem algumas propriedades que tem no ímã que faz com que ele gere ou tenha essas propriedades magnéticas. Uma dessas características são os polos magnéticos. O campo magnético ele é atraído, ele é gerado, né, que há uma interação de magnetismo com que apresenta como se fosse nessa figura aqui abaixo que nós, né, geralmente pintamos um lado de uma cor e o outro lado de outro, porque ele representa regiões magnéticas que têm características em comum, mas que elas são opostas. De um lado, as linhas do campo magnético que está desenhado aqui são linhas, né, concêntricas aqui no ímã, que elas saem de um lado e entram do outro lado. É como que parecido lá com a corrente elétrica, que nós tínhamos carga positiva e negativa, onde o campo elétrico da carga positiva ele é de afastamento e da carga negativa é de aproximação. A diferença bem básica aqui é que nós, né, temos em um ímã os dois pontos em comum. Então nós chamamos de polos magnéticos, e onde o campo magnético ele é mais concentrado aqui nos polos. Se você for somar, por exemplo, num pequeno pedacinho aqui, onde eu coloquei o cursor, tem mais linhas de campo magnético do que, por exemplo, aqui em cima, na mesma região que eu coloque. Então, se tem mais linhas passando, é porque o campo magnético é mais intenso naquele ponto, certo? Então, uma das propriedades é que o ímã ele tem polo magnético. Uma outra característica que ela é muito explorada às vezes em questões que fala sobre a inseparabilidade dos polos, ou seja, eles não são separáveis. Lá na carga elétrica ou na corrente elétrica, na eletricidade, nós separamos carga positiva e carga negativa. Agora aqui no magnetismo já é diferente. Nós não conseguimos separar polo norte e polo sul. A cada vez com que você quebra um ímã, você gera automaticamente. Se esse lado era norte, continua sendo norte, e onde você quebra, ele gera o lado sul. Do outro lado, o ímã era sul, já continua sendo, e gera automaticamente um polo norte.
Então, se você quebrar novamente, independente de que tamanhos você vai estar quebrando o ímã, com martelo ou com um objeto que tenha tamanhos maiores ou menores, tipo fazer um pó do ímã, ele ainda vai continuar sendo a magnetita pequenininho ali, um pozinho, e ele ainda vai continuar a ter as características de ímã, tá bom? Só vai perder as características de ímã se você romper a molécula ou se, por exemplo, você aquecer o material, também ele diminui a sua característica magnética até acabar a característica de acordo com a temperatura que ele foi sendo aquecido, tá bom? Então, por exemplo, né, às vezes você pode perguntar, professor, mas como que faz um ímã, né? Bom, o ímã você pega a magnetita e derrete ela. Derrete, derrete, tira as impurezas e quando vai derretendo, o campo magnético ele diminui até zerar. E aí ele se torna líquido, por exemplo, como um ferro normal. E aí você vai colocar ele na forma e à medida com que ele vai esfriando, ele vai voltando às características magnéticas adquiridas pelo material, certinho? Então é assim que se pode, por exemplo, manipular a forma com que você faz o ímã. Beleza, então essa propriedade, estão acompanhando, pessoal? Alguém tem alguma dúvida então do que eu falei? Tudo bem, né? Então o que que acontece? Quebrou um ímã, gera dois novos ímãs. Eu poderia fazer o contrário também, tá bom, pessoal? Se eu juntar dois ímãs onde os polos eles juntam um com o outro, eu vou formar um único ímã. Às vezes o que pode acontecer é que essas linhas do campo elas não se interagem perfeitamente e tem essa soma total aqui perfeita, mas vai acontecer às vezes um defeito de borda, mas quando nós juntamos dois ímãs também, ele gera um único ímã. Pode ser o processo contrário também. Uma outra propriedade que nós temos seria a transferência das propriedades magnéticas. Então, olha, como eu havia dito para vocês, né, o ímã ele tem um spin, que seria o spin do elétron que gira e gera essa propriedade magnética do ímã. Então, quando você pega, por exemplo, um material feito de ferro, esse material, os spins de cada elétron ali, eles estão girando aleatoriamente de várias posições. Quando você soma a magnetização de todos esses elétrons, ele dá um valor igual a zero ou próximo de zero, no qual você não percebe o campo magnético dele, ou não sente, ou não existe, ou ele, devido não ser um ímã, não teria esse campo magnético. Mas quando você coloca um ímã próximo, o que que acontece? Esses elétrons, eles são magnetizados e começam a ter um spin todos na mesma direção. Então o que faz com ele? Eles vão estar girando todos para o mesmo lado e com isso faz com que o ferro fique magnetizado. Então nessa figura aqui A não tem magnetização e nessa figura B tem magnetização aqui devido à proximidade de um ímã. Certo? Então nesse caso nós vamos perceber que podemos fazer a transferência, mas não necessariamente, por exemplo, esse ferro que foi magnetizado vai ter um campo tão intenso quanto esse ímã aqui colocado, certinho? Ele vai ser um ímã, mas ele não vai ter, por exemplo, um campo tão forte quanto o ímã, mas ele vai ser um ímã temporário. À medida com que você afasta depois de um tempo, esse ferro ele vai voltando à sua magnetização normal e vai perdendo as características magnéticas dele, tá bom? Uma característica que nós sempre percebemos, né, por exemplo, quando você pega dois ímãs na sua casa, né, nós quando crianças brincamos muito com isso porque é algo mágico para nós, como que dois objetos podem, né, aproximar um do outro e fazer essa interação, né? Então existe, devido ao seu campo magnético, uma interação de aproximação ou uma interação de repulsão. Quando os polos são iguais, elas se repelem. Por exemplo, sul com polo norte com polo norte, eles se repelem. Se os polos são diferentes, eles se atraem. Tanto de um ímã norte-sul ou norte-sul do outro ímã também se atrai. Não importa como que você gira eles vão sempre se atrair devido a essa combinação desse campo magnético. Então, quando nós olhamos um ímã, e por exemplo, nessa figura aqui,
para gerar essa figura, o que nós poderíamos ter feito? Pega-se um ímã, coloca abaixo de uma folha e você polvilha ele em malha de ferro. Quando polvilha ele em malha de ferro, esse pedacinho, essa massa que é colocada, ela influencia tão pouco com relação ao campo magnético que ela vai se orienta de acordo com aquela figura que eu havia mostrado aqui anteriormente, essa linha imaginária que nós não enxergamos que está direcionando o campo magnético. Como que eu vou encontrar, por exemplo, essa setinha, para que lado que ela está indo? Bom, eu poderia utilizar-se dessa propriedade de atração e repulsão e formar, por exemplo, uma bússola. O que é uma bússola? Uma bússola nada mais nada menos é que um ímã suspenso, no qual o atrito daquele ímã ele é bem pequeno e faz com que o ímã ele seja atraído ou repelido de acordo com as características de atração e repulsão do ímã que existe no nosso planeta Terra. Certo? Quando nós olhamos no nosso planeta Terra, existe no planeta um campo magnético. Esse campo magnético ele funciona num processo de blindagem eletromagnética do nosso planeta que faz filtro das radiações e das cargas que são enviadas do espaço até nós. Por exemplo, o Sol ele tem tanta energia na sua superfície que ele joga partículas. Quando ele joga partículas, essas partículas chegam eletrizadas e, por exemplo, querem entrar no nosso planeta também. As partículas não do Sol, tá bom, pessoal? Mas, por exemplo, partículas que está lá próximo dele. Então ele joga essas partículas. Oi. Já aconteceu isso uma vez. Certinho? E aí o nosso planeta perdeu a orientação magnética. Na verdade, essa figura nossa mostra aqui o campo magnético, mas ele não é todo perfeito assim, todo bonito. Existem regiões que o campo magnético ele é menos intenso. Inclusive tem uma bolha magnética quase em cima do Brasil. Ela era em cima da África e ela deslocou para o lado da América. Ou seja, é uma falha do nosso campo magnético, no qual nós estamos submetidos a mais radiações eletromagnéticas que chegam do espaço. Nesse filtro, ele filtra menos. Ou seja, é como se fosse uma tela, onde aqui no Brasil tem uma tela bem espessa e algumas regiões tem uma tela mais fina, que filtra mais. Certinho? É como se fosse um coador, né, que filtra mais ou filtra menos. Mas, entendeu? Então, o que acontece? Essa bolha diz que ela já está deslocando de novo para o oceano, que possivelmente ela vai alocar na África. Já houve, né, essa mudança do campo magnético. Eu até estava olhando alguns vídeos, depois se vocês quiserem olhem no YouTube, tem alguns vídeos, né, instrutivos lá que nos ajudam. Então aí eu vi lá que esse campo magnético nosso já foi alterado outra vez, inverteu-se o lado norte com o lado sul, mas a ideia é que eles falam é que não vai inverter novamente. Então quando você pega uma bússola e coloca aqui, por exemplo, no planeta Terra, simbologicamente, eu vou estar colocando aqui, por exemplo, um losango que representaria para nós a agulha de uma bússola. Quando nós colocamos esse losango aqui que representa a agulha de uma bússola, o lado norte do ímã ele vai ser atraído pelo lado sul de um outro ímã. Então o campo magnético daqui da bússola ela vai ligar de acordo com o campo magnético aqui da Terra. Certinho? Então a bússola ela vai apontar para o norte, mas é o norte do nosso planeta. É o nosso norte geográfico. O nosso planeta é como se tivesse um ímã aqui em forma de barra, que do lado do hemisfério norte é como se fosse o lado sul de um ímã. Então o campo magnético
magnético ele sai de baixo e vai para cima. Então o polo norte geográfico é o nosso polo sul magnético. Certinho? Então toda vez que você coloca a bússola, ela vai apontar para o norte. Por que a bússola vai apontar para o norte? Mas na verdade é porque vai existir a interação, né, entre lado norte e sul do ímã da bússola e do ímã do nosso planeta, que vai acontecer a atração e um alinhamento do campo magnético entre eles. Certinho? Então vai acontecer esse alinhamento desse campo magnético para se formar um único ímã, que seria, ou seja, um campo magnético resultante. Certinho? Então isso pode acontecer. Então voltando aqui no nosso slide, nós temos esse campo magnético terrestre, tá bom? Deixa eu voltar aqui um outro slide para falar para vocês dessas características aqui do campo magnético. Então nós sabemos que o ímã ele tem polo, a propriedade magnética pode ser transferida para materiais ferromagnéticos, existe a atração e repulsão. Quando nós comparamos com a eletricidade, o campo magnético de um ímã ele é muito parecido com o campo magnético de um dipolo elétrico. Dipolo porque é dois, negativo e positivo. Quando nós colocamos duas partículas eletrizadas com carga positiva e negativa próxima uma da outra, vai acontecer que vai formar essa figura aqui, onde o campo elétrico de um vai interagir com o campo elétrico do outro e vai formar essa figura muito parecida com o campo magnético aqui de um ímã. Certinho? Então nós temos esse campo magnético parecido aqui com o campo de um dipolo. Só que aqui é campo elétrico e aqui é campo magnético, tá bom? As características de um campo magnético, uma das primeiras características é que o campo magnético, ele é um vetor. E ele sendo um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Certinho? Essas linhas, elas são linhas fechadas, apesar de ter linhas abertas aqui, mas se esse campo fosse ficando cada vez mais intenso, teria as linhas que vão sair do lado norte e entrar do lado sul. Essas linhas são imaginárias e nós não enxergamos elas. Mas nós podemos encontrar uma propriedade que é chamada de vetor indução magnético. O vetor indução magnético, ele é uma linha que é tangente à linha do campo. Então, quando você desenha um campo magnético de um ímã, norte e sul, as linhas saem do lado norte e entram no lado sul. Então, se eu colocasse aqui nessa posição uma bússola, a bússola estaria com a setinha apontada, aqui no caso, para a direita. Se eu colocasse aqui uma bússola abaixo, do mesmo jeito, olha, sai do norte e entra no sul, é o sentido da linha do campo. Então, se eu colocasse uma bússola aqui nesse ponto, também estaria para cá. Se eu colocasse nesse ponto aqui, ela estaria como? Ela estaria tentando entrar no lado sul. Então, ela estaria aqui para baixo, do lado da metade de cima, da outra metade aqui do lado de baixo, ele estaria apontando para cima. E nessa linha aqui, elas já estariam orientadas entrando na figura. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma bússola, eu iria fazer esse mapeamento que o ponteiro da bússola, ele iria estar sempre girando até chegar naquele ponto. Quando eu quero encontrar a indução magnética, o que eu faço? Eu quero encontrar um número que representa o campo magnético. Só uma outra coisa, depois nós vamos falar na nossa próxima aula que o campo magnético ele é medido em Tesla, tá bom? Em homenagem a Nikola Tesla, que foi um dos principais estudiosos com relação ao eletromagnetismo. Então, olha, como que eu vou encontrar o vetor indução magnética? Eu pego um ponto, nesse ponto eu traço uma linha tangente, e do ponto onde ele começa para frente, eu tenho aqui o sentido do meu vetor magnético, que nós representamos pela letra B, que vem do nome em inglês build, que significa campo, tá bom?
olha, eu pego na linha e desenho uma linha tangente para frente, eu tenho aqui o campo magnético. Então, se você colocar a bússola aqui, ela vai estar apontando nessa direção aqui, olha. Então, colocou aqui nesse ponto, ela vai estar apontando assim, que vai estar ligando o campo magnético. Tá bom? Então, essa simbologia aqui, nós trazemos aqui para essa figura que eu estou mostrando aqui, olha. Então, ela sai do lado norte e vai para o lado sul, onde é no sentido que vai estar tendendo a ir para o lado sul do ímã, certinho? Com a combinação do campo eletro e do campo magnético, nós vamos ter o campo eletromagnético, que é a base principal das ondas eletromagnéticas que nós utilizamos. Tá bom? Então, o campo elétrico, por exemplo, ele oscila aqui no eixo X e você coloca o campo magnético para oscilar no eixo Y. Com isso, eles vão estar propagando aqui no outro eixo, que seria o eixo Z, por exemplo, que é a propagação da onda eletromagnética, tá bom? Eles são dois campos combinados, onde um está no eixo X e o outro está no eixo Y. Quando um é máximo num eixo, o outro vai ser mínimo naquele eixo, eles se combinam, que vai estar formando essa propagação desse campo eletromagnético, tá bom? Que é a formação das ondas eletromagnéticas, tá bom? Com relação ao que eu falei para vocês, dessa parte inicial, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então o que acontece? Basicamente, com relação ao campo magnético, nós temos essas características, tá bom? E a partir daqui nós vamos estudar campo magnético que são gerados por corrente elétrica. Para nós calcularmos campo magnético gerado por um ímã, é bem difícil de encontrar, por exemplo, a sua característica. Mas vocês têm que ter em mente o seguinte: a linha que sai de um lado e que chega do outro, o campo magnético ele tem o mesmo valor numérico. Por exemplo, se nesse ponto aqui da setinha eu faço o cálculo do campo magnético, deu 2 Tesla, nessa mesma linha imaginária, quando eu meço aqui nesse outro ponto, também daria os 2 Tesla. E nesse outro ponto também daria os 2 Tesla. Então, essas linhas do campo aqui, elas vão gerar o mesmo campo elétrico aqui na sua linha imaginária, o mesmo valor numérico. Tá bom? Com relação aqui na sequência, nós temos alguns exemplos, exercícios, que falam sobre essa parte introdutória aqui do magnetismo. Tá bom? Pessoal, estão me ouvindo? Então, né? Eu não sei porque parece que na minha aula passada, do primeiro ano, ainda hoje, o sistema ele caiu. Não sei o que aconteceu, mas se cair, aí eu queria saber o tempo, né, que duraria. Então, por isso que é um dos motivos de nós não voltarmos a, talvez, usar o Meet por isso. Porque ele cai do mesmo jeito. Então, aí eu vou estar organizando direitinho, mas qualquer coisa na nossa próxima segunda-feira, eu mando o link para vocês de novo da aula, tá bom? Ou vai ser continuar pelo Meet ou pelo Zoom, tá bom? Olha, nesse exercício fala aqui o seguinte: se um ímã é quebrado ao meio, devemos esperar que suas partes desmagnetizam? Não, elas não desmagnetizam. Uma de suas partes torna-se um polo norte e a outra um polo sul? Também não. Quando eles quebram, cada uma de suas partes se torna um ímã menor, porque fracionou ele. Né? Se você fraciona, o valor vai ser menor do que o anterior. Temporariamente perca magnetização? Também não, né? Temporariamente perder magnetização seria, por exemplo, por aquecimento. Então, a letra C é a resposta correta, que fala que cada um se torna um ímã menor. Tá bom? Nesse exemplo número 2, ele fala assim o seguinte: a bússola representada na figura abaixo repousa sobre sua mesa de trabalho. O retângulo representa a posição em que você vai colocar um ímã, com os polos respectivos nas posições indicadas. Em presença de um ímã, a agulha da bússola permanecerá como em... Bom,
Se aqui ele colocou norte e sul, pintou o norte de vermelho, aqui o vermelho também que é pintado do ímã, ele será o lado norte, certinho? Aí, então, aqui nós vamos observar o seguinte. Nessa figura aqui, nós deveríamos usar a ideia daquilo que eu desenhei para vocês, olha. Tá vendo? Então, se eu colocar uma bússola aqui do lado direito de um ímã, qual que seria a posição que estaria a ponteira da agulha da bússola? Se é nessa posição aqui, seria desse lado, olha. Tá bom? Então, olha, voltando aqui no desenho. Cadê aqui? Nesse. Não, no outro aqui do slide. Esse. Então, não, isso, a ponta é que fica a parte vermelha, é isso mesmo. Então, o que acontece? Você tem que combinar o lado norte com o lado sul. Então, seria aqui, olha, tá vendo o desenho da letra B? No desenho da letra B, ele está combinando o lado norte com o lado sul, se essa figura aqui fosse colocada, como eu havia dito para vocês, olha. Desse jeito, o que eu iria perceber? Ó, pelo desenho, eu tenho um ímã, que é sul e norte. As linhas saem do lado norte e entram no lado sul. Então elas estão aqui assim. Aqui tem uma linha bem no meio, retinha, que está saindo do lado norte. E a outra que está entrando aqui no lado sul. Então, se eu colocar um ímã aqui, ou seja, uma bússola, ela terá que apontar o norte para lá. Ou seja, ele vai atrair o lado sul da bússola. Então, a configuração seria essa, olha, de acordo com a pintura que nós fizemos. O sul está azul e o norte vermelho. Certinho? Então, aqui seria essa configuração aqui que ficaria a combinação do campo da bússola com a combinação do campo do ímã. Se o ímã, se a bússola tivesse colocado aqui do lado esquerdo, essa figura estaria invertida para cá sim. Pintado o lado de cá, porque o lado norte está entrando onde? No lado sul. O campo sai do lado norte, gira e vai para o lado sul do ímã. Tá bom? E se a bússola estivesse em cima, ó, quando você coloca aqui em cima, aí você coloca a setinha na linha. Ela estaria apontando para a esquerda. Seria mais ou menos como se fosse o de cima, isso mesmo. Aí seria esse desenho aqui, aqui em cima. Eu poderia dar para você, por exemplo, né, dado um ímã nessa configuração retangular, aí ele colocaria assim, sul e norte, e perguntaria somente a ponteira da bússola, qual que estaria? Né, se você colocasse, eu já vi questões que ele coloca assim, posição A, aqui, coloca assim, por exemplo, na posição A, posição B, posição C e, por exemplo, na posição D. Cada uma teria uma configuração diferente, vocês concordam, né? Porque, olha, bom, a não ser que aqui na posição B e posição D seriam iguais. Aí poderia perguntar assim, ó, eu já vi uma questão que assim, o ponteiro da bússola são indicados na mesma posição para os pontos A e B, né? A e B, A e C, B e D ou B e C. Então, olha, se você for olhar de acordo com o desenho, no ponto B ele está apontando para a esquerda, no ponto D também ele vai estar apontando para a esquerda. Então, a configuração do ponteiro da bússola seria aqui na posição B e D. Não, aqui, ó, isso no ponto A, ponto
C também, né? É no ponto A e C também. E B e D, isso mesmo, aham. Aí teria que ver esse desenho também. Então por isso que é importante você observar essa configuração. Certinho? Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao que eu falei? Tem uma lista de exercício, depois vocês respondem ela, tá bom? A outra coisa, eu já deixei disponível para vocês uma atividade avaliativa, que é o questionário do Google Forms, tá bom? No questionário do Google Forms, vocês vão estar respondendo, tá bom? E aí vocês vão responder esse questionário e ele é um questionário avaliativo, tá bom? Ele tem 5 questões no mesmo esquema do que nós havíamos trabalhado anteriormente, tá bom? Eu tô passando aqui essa lista aqui com o nome de vocês, porque depois eu faço a anotação da frequência, tá bom? Eu tô salvando no vídeo e aí depois eu anoto o nome de vocês, não precisam responder a frequência, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não, aí depois eu jogo no sistema a série, tá bom? Então por isso que é importante que vocês entram com o nome de vocês aqui, tá bom? Então aí no finalzinho da aula eu vou estar olhando para vocês não perder tempo com relação à frequência. Eu vou passar aqui e aí eu salvo no vídeo e aí depois eu vou e anoto. Então por isso que é bom sempre vocês colocar o nome correto de vocês aqui, porque senão depois eu não vou conseguir saber quem é Sloan, certinho? Tá bom, pessoal? Então, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Senão a nossa aula já está encerrada, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês me mandam mensagem, tá bom? Perguntas com relação a conteúdo, manda no privado, porque aí eu vou saber quando você está falando comigo lá no WhatsApp, tá bom? Porque às vezes começa a mandar muita mensagem, o pessoal começa a responder frequência e aí eu me perco nas mensagens lá do grupo. Então, às vezes, quando tem dúvida com relação a alguma questão, manda mensagem no privado que eu ver se for uma dúvida em comum de vários, eu posso responder, por exemplo, no, no grupo geral também, tá bom? Ou às vezes eu faço um vídeo e posto depois também, por exemplo, no YouTube e com o link lá no Google Sala de Aula para vocês dar uma olhada também nos exercícios, tá bom? Ou na dúvida que for gerada por vocês. Beleza? Ok, então até mais. Tchau, até mais. Falou, até mais.